Oi, gente! Sejam bem-vindos! Muito obrigado. Andorinha Dourada Podcast. Não, é Andorada Podcast. No final das contas, a gente acabou não escolhendo nenhum nome que foi mandado pra gente. Quer dizer, que a gente tinha colocado a anotação, né? A gente colocou anotação pra ter a noção das pessoas. Daí... E também porque a gente teve várias ideias, a gente não sabia o que fazer com elas, né? E no final das contas, uma das nossas maiores referências... Pode colocar perto da boca. Uma das nossas maiores referências foi o Estúdio não, foi Orna Universo. Não, para, você vai dar spoiler. Foi, as para pessoas de já olhar sabem. do lado, você tem que olhar aqui, ó. É que tem um espelho bem na nossa frente. Então a gente tá, tipo, tentados. A gente se acha muito bonito, então a gente tá... Não é verdade, porque eu não tô me vendo. Eu só tô te vendo. Mas olha ali, ó. Olha não, ali. Exatamente. Daí lá eu tô me vendo, mas eu tô olhando aqui porque você é linda. Ah, obrigada. Para com isso. Você é muito gata. Enfim, gente, por que a gente escolheu Andorada Podcast no final das contas? A gente não precisa falar isso, mas a gente vai falar. Claro que a gente vai falar. Precisa falar porque a gente é que a gente gosta de falar. A gente é intencional. É verdade. A gente faz coisas cara, com eu tô proposta. repetindo essa palavra quase que diariamente. Sobre muito ser boa. intencional. Boa ideia pra fazer um podcast. Exatamente. Vai ser esse aqui, ó. Vamos ser... Não, brincadeira. Mas a gente quer muito fazer outros projetos. Isso, a gente já está engatilhado em outros projetos, isso é... Alguns a gente até já falou no Insta, né? Isso. Perguntamos a opinião de vocês. Na verdade, já tem bastante indícios desses projetos no Instagram. Exato. Boatos, né? E a gente pensou justamente em Andorada, porque a gente consegue aplicar em mais projetos. Quem começou esse boato? Maiara. Isso, é a fofoqueira. O boato aqui. é verdade? A Maria não Fifi. sei. Sou eu, entendeu? Que eu não consigo ficar quieta pra mim mesma, tenho que falar pra todo mundo. Então, é isso, a gente escolheu Andorada porque é aplicável em outros lugares e é um nome que é fácil, é rápido, as pessoas gostam e é bonito também. E por que a gente tá segurando nossos celulares, né? Porque esse aqui é o nosso microfone. Esse Isso aqui é o nosso microfone. Isso foi ideia do Natan. Porque eu vi em um estúdio de design chamado Forasteiro. E eles utilizavam, anos atrás, quando eles eram pobres, o iPhone. Que nem a gente, que né? Nem a gente. Eles usavam iPhone como... o iPhone como um microfone. Então, ou seja, a nossa ideia é a gente mostrar daqui... O que tu falou? Micro-iPhone. Começa a chorar no microfone, entendeu? Então, a nossa ideia daqui a uns 5 anos, né, ou menos, talvez uns 2 anos... menos, talvez, sei lá, a gente tá botando aí, jogando alto 2 anos, a gente falar, olha onde a gente tava, olha onde a gente tá, entendeu? Daí a gente vai ter uns microfones bem top. Exatamente. Mas enfim, por que a gente tá aqui? Qual foi a ideia Esse vai do primeiro, ser o podcast tema? de começo, amor. Não vai dar pra falar sobre casamento nesse podcast. Não, aqui. eu acho que a gente não precisa, tipo, falar muito, assim. A gente pode... O que eu pensei de falar é justamente falar sobre a gente e como responder essa pergunta. Casamento é bom? Só responder a pergunta. É bom. É bom. Não, é que eu subi no crédito. Não, dá pra falar um pouquinho sobre o nosso casamento. Eu tô segurando o celular assim. Parece o tio Carlos gravando o casamento. Aqui, ó, daí tem que fazer aqui, ó, na giradinha, ó. Aqueles tiozão, sabe, que fica gravando. É um tio nosso, não é tio de sangue, mas é tio de coração. Isso. Que a gente foi no casamento esses dias, fomos padrinhos, inclusive, e ele gravou o celular. Ele gravou o casamento todo, tipo, segurando o celular, assim. É uma habilidade, né, que é exclusiva dos tiozão. Isso é uma coisa que é única deles, Só né? fez isso porque tem dinheiro pra fazer cirurgia no ombro depois que trava o ombro dele ali. 1h40 O abraço dele virou um gimbal, né? Ele é um gimbal Cara, humano. ele chegou a fazer jogo de peso, assim, ó. Tu nem consegue reproduzir. É muita habilidade. Muita habilidade. Tá, mas vamos voltar pro assunto. Então, e eu acho que a única coisa que a gente poderia focar, assim, é sobre a gente estar casado há 1 ano e 6 meses. A gente vai fazer agora 1 ano e 6 meses. Na verdade, a gente não vai fazer.
Por quê? Esse mês não tem dia 29. Exato, que a Vamos gente casou ficar- no dia 29, então esse mês, no caso, a gente vai ficar num limbo, a gente não vai fazer aniversário esse mês, né? A gente pula pro ano 7 meses direto. Não faz o Mas ano é no 6. dia 1º de... Não, a gente vai comemorar no dia 1º, fazer algo legal que a gente não sabe o que a gente vai fazer ainda, né? Não sabemos. É, talvez a gente limpa a casa. Não quero. Não, mas Eu limpo a casa, amor. Esse é o meu presente pra você. Nossa, top, hein? Tá sonhando, né? Tá dando certo. Eu tô até me arrepiei. Eu tô arrepiada. Eu também. Que oferta louca. Enfim, falar sobre esse 1 ano e 6 meses, que não é 40 anos de casado, não é 50 anos de casado, né? A gente sabe que 1 ano e 6 meses não é nada perto de uma vida que temos juntos, se Deus quiser. Mas já dá pra falar alguma coisa, né? De como que foi pra gente esse 1 ano falar um e monte de 6 merda. meses. E ainda mais agora, tipo, mudando pra uma cidade nova também. Eu Exatamente, acho que Acho isso... que foi uma prova de fogo pro nosso casamento também, assim, né? Prova de fogo não, porque Curitiba é frio, uma prova de gelo. Exato. Mas tava meio quente esse dia. Tá. Enfim, bom, quer começar ou quer que eu comece? Que eu falo alguma coisa? Ou você quer já falar? Respondendo a pergunta, então. Casar é bom? Casar é bom. Por que as pessoas pensam que é ruim, né? Já começa aí, já. Por que tem camiseta escrito Game Over? Porque... Ah, não, a resposta é bem triste, né? Porque as pessoas são infiéis e elas acham que o casamento, que a fidelidade é um mito. Elas acham que o amor construído é um mito. E que é tudo uma fachada. Por isso que é fim de jogo. Porque elas Nossa, acham ficou que dark isso aqui, né? ali acabou a alegria, né? Eu acho Casamento que... é uma coisa chata, que casamento Sim, é uma coisa... ou compromisso, assim, né? Essa Exato, coisa que assim, nada isso- disso funciona. Responsabilidade. Exatamente. Porque quando a gente pensa no casamento, a gente já atribui compromisso, responsabilidade, fidelidade, tudo isso vem junto com o casamento, né? Pelo menos a gente acredita nisso. Com certeza. E eu acredito que as pessoas, a sociedade, né? A gente sempre fala sociedade, mas a gente é a sociedade, né? Mas o que a gente tem visto muito e que a gente tem lutado contra é esse peso em cima do casamento. Tipo, essa coisa de, putz, agora a tua vida acabou. Agora você vai ter que fazer tudo que o outro quer. Agora tu não vai ter escolhas próprias. A ver se tá gravando aí. O meu tá. Não tá? O meu também tá. Que medo, né? 10 minutos. E esse peso, assim, de que a sua vida acabou e que agora é isso e deu, sabe? Eu acho que até porque as pessoas casam mal, sabe? Se tu Total. for ver, tipo, as pessoas casam procurando satisfazer seu próprio interesse, procurando Sim. satisfazer uma necessidade que ela tem, uma carência, que é do ser humano, essa carência Aham. do relacionamento. Deus colocou ali, Isso. a pessoa foge e ela Que a gente continua acredita, dando... né? Como você vai falar. Exatamente. A gente tá falando aqui de coisas que a gente acredita, então... E aí a pessoa vai pro casamento ou pro relacionamento, até tipo um namoro, um noivado, enfim, antes mesmo do casamento, esperando ter todas as suas necessidades satisfeitas, e sendo que o relacionamento não é assim. Satisfazida. Desculpa, gente. E o relacionamento não é assim. Não. E tipo assim, a gente tá falando de casamento, mas tipo, um relacionamento não é assim em qualquer relacionamento. De nem amizade, qualquer coisa. relacionamento, você não vai ter todas as necessidades satisfeitas, Com porque você certeza. não é o centro do mundo, entendeu? E ontem eu tava conversando disso sobre isso no Instagram com a Nicole, uma menina da igreja, Nicole Iglesias. Olá. E a gente tava falando sobre como as pessoas antigamente entravam em muitos relacionamentos sem conhecimento do que era o casamento, né? Uhum. E hoje a gente tem tanto conhecimento, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem pessoas explicando na internet, às vezes, seus pais não são bons explicando isso, cara, você vai... Tem aquele influencer lá Tem aquele que fala influencer que máximo, fala sobre coisas casamento, legais. tem aquele pastor lá de jovens que, sabe, traz direção. Que Cara, são não exemplos, faltam assim, né? exemplos e o mundo tá, tipo, sendo conectado. Na internet tem muita coisa ruim, também tem muita coisa boa. Uhum. Então, como esse conhecimento é jogado, sabe? E hoje a gente tem a possibilidade de estar casando melhor do que Sim. com muito mais coisa em mente, entendendo o que a gente vai estar, o que vai estar acontecendo nesse casamento, desde os primeiros, assim, meses que às vezes as pessoas casam e ficam tipo, cara, o que é isso? O que tá acontecendo? Por que meu marido tá fazendo isso? Caraca, é muito doido, ele é muito diferente do que era no namoro, não sei o quê. Isso. Várias coisas assim, às vezes a gente já consegue esperar, de saber, tipo, cara, eu não morava com essa pessoa até agora eu vou conhecer um pouco mais sobre ela, entende? Vai ter essas dificuldades e ao mesmo tempo vai ter muito mais outras qualidades que eles vão estar descobrindo, né? Exatamente. Então, assim, como hoje a gente tem muitas coisas que facilitam o casamento,
né? Que muitos anos atrás, às vezes, 50 anos atrás, as pessoas não tinham. Exatamente, eu concordo. E eu acho que, e até hoje, sim, é uma coisa que a gente sempre incentiva. E falando agora, né, sobre casamento é bom? É algo, bom e é gostoso? acredito que vai ser cada vez melhor. Sim, e justamente das pessoas também casarem com essa consciência de não estou casando com uma pessoa perfeita e, principalmente, o casamento vai ser bom e ele vai ser abençoado, vai ser algo gostoso quando um tá trabalhando pela felicidade do outro. Acho que isso é o Com principal, certeza. assim, né? Porque quando você entra num relacionamento de forma individualista, onde só você tem que ser atendido, onde você vai buscar aquilo que te interessa, vai chegar aquele momento que vai ter aquela quebra de expectativa que você vai falar assim, o amor acabou. Que a gente já ouviu muita gente, né? Tipo, o amor O acabou. romance acabou. O Cavaleirismo acabou. sendo que o amor, ele não é algo que acaba, ele é algo que se constrói, que você vai cultivar, né? Dentro do relacionamento, seja entre casais, seja entre pai e mãe, entre pai e mãe, entre filho e mãe, filho e pai, enfim, entre irmãos, entre amigos, é algo que você cultiva o relacionamento, né? Então, o principal, acho que em qualquer relacionamento que você entrar, é sobre você estar a serviço do outro, não ser trouxa, a gente sabe disso, né? Porque tem relacionamentos que realmente São abusivos. são abusivos e isso é real, mas quando você entra num relacionamento saudável, você estar disposto a fazer o outro feliz. Cara, isso é a melhor coisa que tem, não é? Porque, tipo, dentro do nosso casamento, agora falando da gente, né? Um pouquinho da gente só. Um ano, quando a gente casou, a gente já se conhecia muito, então pra gente não foi um choque. Não, a gente já tinha trabalhado junto, tipo, na mesma empresa. A gente, desde a adolescência, a gente é amigo. E desde a adolescência ali, a partir dos 16 anos, a gente já se gostava. Então, pra gente, a gente já tinha essa convivência, a gente vivia um na casa do outro. Eu vivia lá na casa do Natan, muito. Tanto que os pais do Natan são segundos pais pra mim, assim. Então a gente já sabia muito como o outro era. Então quando a gente entrou no casamento, não foi um choque isso, né? Não foi. As pessoas falavam assim, ai, você vai ver como ele é mais porco do que você tá esperando. Ai, ele é isso. Assim, cara, As manias e eu tudo já mais. era muito porco antes. Pra mim não foi nenhum susto, Não entendeu? foi nenhum susto. Não, brincadeira, muito pelo contrário. O Natan é extremamente limpo, às vezes ele até... Como é que posso dizer? Mas Muito perfeccionista, assim. mais vaidoso, assim, que de limpeza ele é mais também. vaidoso que eu, assim, até em pra algumas roupa, por exemplo. Ele já trocou de roupa umas 3 vezes antes de vir aqui, entendeu? Eu não, eu botei essa e já vim, entendeu? Faz parte, né, amor? Faz. E é essas isso. diferenças, isso que é legal, assim, Exatamente, dentro do casamento. diferenças não fazem o casamento. Se você tá alinhado com essas diferenças também, o casamento se torna cada vez melhor. Você tem que alinhar a realidade com a sua expectativa, sabe? Verdade. Ou faz o oposto, joga a expectativa lá embaixo e daí tudo que vier é lucro. Exato. Não, mas alinhar a Não, sua expectativa à realidade. Ou seja, a Mayara sabe que ela tem que me avisar das coisas Com antecedência. com antecedência, porque eu tenho que trocar umas 3 vezes de roupa. Exato. Olha ali pra câmera. Amor, É viciante, esse, né? Esse ângulo aqui está muito gata. Obrigada, amor. Aqui lá parece estar ao Foca contrário. ali, ó. Foca ali, ó. Foca Nossa, aqui, ó. tá mais Foca linda ainda, nessa amorzinho. câmera aqui. Que tá bem pequenininha, Isso. eu quase não te vejo. Ai, que Quase não vejo os defeitos do seu bobão rosto. aí. Te amo, desculpa. Mas é real isso. E, assim, uma das coisas que a gente mais... Tipo, pra mim, que foi mais diferente nesses 1 ano e 6 meses, quando a gente entrou, começou a conviver, pra mim, foi perceber como a gente era diferente de personalidade. Quando a gente... Muito engraçado isso. Quando a gente era amigo, a gente, óbvio, percebia várias coisas diferentes, quando a gente noivou também, mas quando a gente casou, dentro de casa, eu comecei a perceber como a gente é muito diferente de Gostos personalidade. parecidos e personalidades diferentes. Nossos gostos são muito parecidos, nosso jeito é muito parecido de falar, enfim, mas a nossa personalidade é muito diferente, tipo... Natan, ele é mais procrastinador, eu sou mais sistemática, tem que ser na hora que tem que ser. Mesmo que o sistema mude de dia a dia ou semana em semana, ela tem que ter um sistema. Eu já gosto de mudar o tempo todo, o Natan já é uma pessoa mais acomodada, ele gosta das coisas, Extremamente tipo... acomodado. Ele gosta das coisas daquele jeito e só se tiver um bom motivo pra ele mudar, ele muda. Ou eu sou avisado da mudança com 6 meses de antecedência, daí eu vou me Exato. acostumando com a mudança, daí depois de 6 meses eu tô tipo, nossa, mudou nem vi. E isso é legal do casamento, porque assim, a gente discutiu várias vezes
no começo do casamento, porque a gente viu que isso era algo muito diferente, porque eu gostava muito de mudar as coisas de lugar, por exemplo, e ele detestava que eu fazia isso. E aí eu falava pra ele como isso era importante pra mim, e ele falava como aquilo não era importante pra ele, e como era importante pra ele continuar do mesmo jeito. Então a gente discutiu muito até a gente chegar no denominador comum, que vai me deixar trocar as coisas do lugar, sim, tá? Porque quem manda que sou eu. Não, mas Não, é a que eu gente- vejo que é um gatilho pra ela que desestressa ela, que ela Isso. gosta de mudar, de testar as coisas, mesmo que depois volte pro mesmo lugar. E eu E aí simplesmente deixei. eu acho que o legal é você entender como o outro é. Cara, sabe? eu entendi o Isso- quanto isso era importante pra ela. E que esse era o meu que- jeito, que não é algo que você pode, tipo, mudar. Se eu mudar um dia, é porque eu mudei. Não é nem isso. Eu acredito que a gente pode mudar, mas concluindo a frase, é que isso era uma coisa muito importante pra você e eu não queria que você fizesse porque pra mim não era importante. Então era tipo, não vamos ter esse trabalho porque isso não é importante. Aham. Agora, se é importante pra você, por que eu vou ficar, tipo, é uma briga, não é entre faz ou não faz. É tipo, isso é importante, isso não é importante, entendeu? Aham. Pra mim tava funcionando daquele jeito e você falava, cara, eu preciso mudar. E eu ficava tipo, não, cara, tá funcionando. Então eu entendi que era mais fácil eu abrir mão do que mudar você, entendeu? Nossa, perfeito, amor. Não vejo. Cara, ele super resumiu. Pra gente, eu acho que pra gente, nesse 1 ano e meio, foi o maior Sim. aprendizado, assim, né? Foi. Tipo, foi sem querer que eu falei isso, assim, mas pra mim, acho que foi o maior aprendizado. Foi a Sério? gente lidar com as nossas diferenças, Ah, assim. sim, com certeza. Porque antes a gente já tinha muitas coisas que a gente já tinha acertado antes do casamento, assim. Tipo, por exemplo, uma das coisas era querer vir pra Curitiba, então foi algo que a gente queria muito antes do casamento. Eu queria mais, né? Quando a gente casou mesmo, eu queria muito Eu mais. queria mais. Isso, ele queria eu, sempre. Mas eu sempre quis muito vir pra Curitiba. Eu E também. eu, como sou uma pessoa muito imediatista, eu gosto das coisas já feitas, eu já queria vir. E já o Nathan, não, ele gosta das coisas mais planejadas. Então, graças a Deus, ele tem esse pensamento, porque senão a gente estaria ferrado. A gente Se fosse teria. por mim. É, a gente A gente teria se estaria morando mudado. embaixo da ponte agora, no A gente viaduto. teria se mudado em maio ou junho do ano aham. passado. Sim, provavelmente. E a gente Mas, se mudou assim, em outubro. E foi maravilhoso. E foi maravilhoso, exatamente. Então, tudo tem seu tempo. E- Eu acho que essas coisas a gente aprende. Cara, Ao tá mesmo aberto a tempo- aprender, né? Exatamente. Tá aberto a E olha aprender. só, a Mai, por ela teria se mudado em maio. Daí a gente foi segurando, a gente colocou a data de novembro. Só que o meu gatilho era falar assim, não, vai ser novembro. Daí ela falou assim, amor, a gente tem Ele precisava terminar aquele ciclo, entendeu? Até novembro, assim. parece que eu sou jogo RPG, assim, é por fase. Ah, é verdade, eu falei isso pra você. Ela que me falou isso uma vez. Mas, pra mim tinha que ser novembro. Daí ela falou, amor, olha essa oportunidade aqui no Quinto Andar, que é o aplicativo que a gente alugou aqui, o apartamento. E daí eu falei assim, Que era o caraca, apartamento que a gente queria, faz exatamente sentido, esse aqui. entendeu? Daí eu falei, não vamos clicar, vamos mudar um mês antes e fechou. E deu tudo certo, entendeu? Então, tipo, percebe como não foi nenhum nem outro, mas nós dois nos aproximamos Foi. por uma razão, por Eu dialogar acho e isso. chegar até um denominador comum. E Gente, se não... Porém, se não fosse isso, graças a Deus, literalmente, nós temos a Cristo. E o Espírito é aquele que sela em nós a certeza das nossas atitudes, assim, né? É. Então, ainda mais uma coisa pra confirmar, né? É. Porque é complicado, porque tem vezes que a gente realmente não chega em um acordo, e daí fica mais difícil. E eu acho que daí essa questão aí entra, tipo, no nosso caso, que a gente acredita, né? É o papel da oração. Então, tipo, já aconteceu de nós não estarmos concordando em algo e a gente ter que chegar num acordo e a gente tem que orar. Simplesmente, tipo assim, não adianta ficar discutindo, porque vai sempre chegar no mesmo lugar. Sim. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos orar, vamos deixar esfriar, deixar em stand-by. Ah, tá, beleza. Tipo, foi o que aconteceu com o apartamento. A gente demorou uns 2 dias até decidir se a gente iria ficar com o apartamento ou não, se a gente viria antes ou não. Acho que foi um dia. Foi, tipo, de um dia pro outro, né? E só que daí, o que aconteceu? A gente não ficou ali discutindo sobre isso. A gente pensou, botou os prós e os contras, vantagens e desvantagens, que tudo tem vantagem e desvantagem. E aí, fomos orar. E ficamos em stand-by. Então, aí chegou um momento que o Nathan sentiu paz no coração dele, eu senti paz no meu E coração. assim, E foi a tomada de decisão. E como tu colocar falou... na ponta do papel as coisas, assim. E tipo, como tu falou, de você entender que Perdão. dentro de um casamento... Eu até tava ouvindo ontem um podcast sobre isso. Que dentro de um casamento, você não tá lutando contra o outro.
Você não tem que jogar tênis, né? Você tem que jogar frescobol. Frescobol. O tênis, você tem que derrotar outra pessoa. Você tem que fazer a pessoa perder pra você ganhar ponto. O frescobol, não. Você tem que jogar com a pessoa. Você tem que jogar a bola pra ela, pra que ela possa pegar e continuar o jogo. E pensar no casamento E se a assim, pessoa né? erra, você vai lá e se esforça pra pegar a bola, Exato, entendeu? por quê? Porque a ideia é o jogo continuar. Essa é a ideia. É o jogo ser gostoso, é algo prazeroso. Então, por isso que a gente pensa dessa forma e tem nos ajudado muito no nosso casamento, né? Ainda mais depois vindo pra Curitiba também. A foi ASMR de desafio. gente bebendo água. Ninguém precisa ouvir você bebendo água, tá lindo. E depois que a gente veio pra Curitiba foi um desafio, porque a gente ficou longe dos nossos pais. Então a gente se sentiu meio sozinho no começo, mas hoje a gente se sente muito bem, muito abraçada pelas pessoas. Sim. E pelos nossos pais também, porque a gente tem visto eles bastante e tem sido muito gostoso. E tem sido prazeroso, mais prazeroso ainda agora que a gente sente saudade deles. E eu acho que é isso, né, amor? Eu acho que é isso, amor. Eu tinha mais uma coisa pra falar, mas eu não lembro o que é. Tá tirando a barba aqui da manhã. Isso, eu esqueci de fazer antes de gravar o podcast. Mas, e uma coisa que eu acho que faz muita diferença no nosso casamento, nesses anos 6 meses a gente só manteve isso e a gente quer manter pro resto da nossa vida, é a questão do bom humor, né, amor? Ai, não, que beleza, né? Eu, uma pessoa séria. Exatamente. Meu Deus do céu. Só que nem meu sogro, sou um cara sério. Não, mas a gente... Cara, isso é uma coisa que desde a nossa amizade a gente tem muito de rir, de brincar, de levar a vida com leveza. A gente discute sim, briga muito, é normal, a gente discorda, ainda mais que a gente é bem diferente um do outro de questão de personalidade. Mas uma coisa que ajuda muito é a gente brincar, né? Todo dia a gente... Faz muita diferença. A gente ri, a gente faz piada sobre as coisas, a gente se zoa. Cara, a gente se mija de rir todo dia. É difícil, porque fica meio fedido, entendeu? Mijo é uma coisa fedida. Que horror, né? Pior que quando você faz esse tipo de comentário, a pessoa fica imaginando como é que é. Isso é que horror. Vou cortar depois isso? Não. Tá bom. Vou deixar, né? Mas é real, essa é uma coisa que faz muita diferença. Faz muita diferença. A gente brincar. Levar a vida... Com leveza. Com leveza e ao mesmo tempo levar a vida a sério, né? Porque, por exemplo, meu pai sempre falou isso. Como é que é a frase? Ótimo. Quando a vida é levada a sério, ela fica mais divertida. Mais isso, leve. Só que bem dito, bem falado, entendeu? Quando você leva a vida a sério, ela fica mais divertida, não é? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas é real. Mas é exatamente isso. Ela fica mais divertida porque você faz as coisas com 100% tipo de seriedade. Propósito. Com propósito. E dentro disso tá levar a vida com bom humor e alegria e rir dos erros, sabe? Entender os erros e rir deles. E passar por cima deles. E tudo tem o seu tempo, né? Tipo, tem aquele momento que você... Ai, gente, a gente já tá entrando em outra coisa. Já agora vamos parar, né? Acho que deu de falar já sobre isso. Deu, exatamente. Eu acho que é isso, gente. A gente fala e a gente defende. Eu acho que o principal de ter feito esse primeiro episódio falando sobre casamento e se é bom ou se é ruim... É porque a gente defende o casamento, entendeu? A gente defende... pessoa solteira... Gente, tudo bem, tudo tem seu tempo, como a gente falou. Todo mundo precisa casar? Também não, a gente não acredita nisso. Deus sabe de todas as coisas, entendeu? Mas a gente defende o casamento como uma instituição criada por Deus, instituída aqui por Deus, e que dá a base, né? Que é a base da família... Porque entre duas pessoas nasce, exatamente, nasce a família, e a família é uma criação de Deus. Adão e Eva tá aí pra provar isso, né? E seus filhotes. Tem uns rolês, né, por trás, mas enfim, não é a família mais exemplo, assim. Deus criou eles e falou, se multipliquem, e justamente a ideia da família, porque a família é a base da sociedade, a primeira base que uma pessoa vai ter. Então a gente acredita no casamento, a gente acredita na família, a gente acredita no trabalho, acredita na natureza, acreditamos em Deus, e a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse podcast. Sejam bem-vindos ao Linho. Sejam bem-vindos. Acabou? Acabou. Um beijo.